Aqui no nosso canal a gente costuma falar sobre alguns assuntos misteriosos e enigmáticos, mas a verdade é que a maioria deles acaba caindo no campo das lendas, do folclore, superstições, enfim. E é por isso que hoje eu decidi trazer um vídeo com uma temática um pouco mais realista. Eu separei alguns de muitos mistérios que existem no nosso mundo de verdade e que não têm uma explicação 100% exata, nem mesmo pela ciência, pelo menos até o dia em que eu estou gravando esse vídeo. Tá curioso para saber quais são desses mistérios? Então bora lá que depois da vinheta eu vou contar para vocês. E antes de começar de vez aquele recado básico, mas sempre importante, confere aí se você já é inscrito no canal. Se não for, se inscreve para poder continuar acompanhando essas histórias aqui intrigantes e misteriosas que saem toda semana. E se você já for, não esquece de curtir o vídeo, se quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. E também compartilhe com um amigo que possa gostar, para que assim a gente possa sempre crescer mais e mais aqui a nossa comunidade, beleza? E dito isso, bora lá! Vamos começar falando do mapa de Piri Reis. Esse mapa foi descoberto em 1929, enquanto o governo turco preparava a transformação do Palácio Topkapı, que é a residência principal dos sultões do Império Otomano, em um museu. E o que é esse mapa? Bem, ele foi desenhado no ano de 1513 em pele de gazela pelo almirante Piri Reis, por isso o nome. O documento detalha com precisão bem avançada até mesmo para a época as Américas, o Oceano Atlântico, a Península Ibérica, a costa oeste da África e até mesmo a Antártica. Tudo com base em mapas diversos, inclusive os mapas da época de Alexandre o Grande. E é exatamente a sua precisão nos detalhes que traz à tona alguns mistérios acerca da origem das informações. Um deles, por exemplo, é como o Piri Reis poderia saber sobre a Antártica muito antes da sua descoberta, feita pelo capitão James Cook. Existem milhares de teorias. Para os mais céticos, por exemplo, Piri Reis usou o mapa de navegadores chineses que poderiam ter chegado ao continente muitos anos antes. Existe também a teoria de que Reis encontrou essa informação em mapas de alguma civilização desconhecida que já nem exista mais. Fato é que nenhuma dessas teorias é conclusiva. O mistério acerca do mapa desenhado pelo Piri Reis permanece até os dias de hoje e talvez, arrisco a dizer, que nem vamos ter uma resposta tão exata assim. O segundo tópico é o Santo Sudário. Não tinha como fazer um vídeo sobre mistérios que nem a ciência resolveu e não falar sobre o Santo Sudário. Essa peça é um manto de linho que mostra a imagem de um homem que parece ter sofrido ferimentos similares aos que são causados por uma crucificação. Segundo uma lenda cristã, esse tal homem na imagem é ninguém mais, ninguém menos do que Jesus Cristo. Porém, no ano de 1988, cientistas em 3 laboratórios diferentes realizaram testes de datação de carbono, e os resultados foram desanimadores para quem acreditava nessa hipótese. Eles chegaram à conclusão que o manto não passava de uma farsa produzida entre 1260 e 1390. Então você deve pensar, pô, tá resolvido, não tem nada aí que não esteja finalizado? Na verdade, não. O manto voltou a ser assunto meses depois de um lançamento de um livro que coloca em xeque as teorias que refutam sua legitimidade. O autor desse livro é o respeitado e agnóstico historiador Thomas de Wesselo. No livro, ele relata novas evidências que apontam que a história do Santo Sudário pode sim ser real, ou seja, sua origem volta a ser um mistério. Esse manto está há mais de 400 anos guardado na capela de Turim, na Itália, e raramente é visitado pelo público. Sua última aparição foi em 2010, quando ficou exposto por 6 semanas e recebeu mais de 2 milhões de visitas. Mas diz pra mim, o que é que você acha? Você tá mais pra acreditar ali na ideia ali da farsa e tudo mais? Ou vai com o Thomas aí que ele pode ser real? Para isso você vai precisar ler o livro dele para ver quais são os pontos que ele apontou, né? Se tiver interesse, só ir atrás. Mas continuando o nosso papo aqui, vamos falar do Disco de Festus.
Esse curioso disco de cerâmica foi encontrado na ilha de Creta, que fica na Grécia. E esse é mais um achado arqueológico que faz parte da categoria de objetos jamais decifrados. É bem possível que tenha sido produzido durante a Era do Bronze pela civilização minoica, que habitou o local entre os séculos 10 e 15 a.C. E essa civilização desenvolveu vários sistemas de escrita e pictografia, todas que já foram decifradas, exceto os sinais registrados nesse disco específico que a gente está falando. O disco foi descoberto em 1908 pelo arqueólogo italiano Luigi Pernier. É o único artefato arqueológico encontrado na ilha que conta com esses tais escritos. Sua origem é datada de 1700 a.C., quando outro tipo de escrita minoica era comum. Todos os fatos acerca desse objeto só trazem mais dúvida quanto ao seu conteúdo, significado e, como não poderia deixar de ser, claro, a sua legitimidade. Seguindo a lista, Cryptos. A escultura Cryptos foi feita pela artista Jean Sanborn e está localizada em frente ao prédio da CIA em Langley, Virgínia, nos Estados Unidos. A peça causa muito debate entre decodificadores profissionais e amadores. Isso porque contém 4 mensagens criptografadas, sendo que 3 delas já foram decifradas. A última, no entanto, permanece desconhecida. A única coisa que se sabe é que um conjunto de letras significa Berlim, mas essa dica aí foi dada pela própria artista, então não conta, né? Para elaborar o sistema de códigos, Sanborn trabalhou diretamente com um ex-funcionário da CIA, justamente o chefe da divisão de criptografia da agência. É para apelar mesmo, né? Entre as passagens conhecidas, existe uma que diz o seguinte, abre aspas, quem sabe a localização exata? Apenas WW. Fecha aspas. WW, no caso, era William Webster, que era o diretor da CIA na época. No dia da inauguração da escultura, Sanborn teria dado a ele um envelope contendo a mensagem. Tempos depois, entretanto, o ex-diretor revelou que as informações estavam incompletas. Nem mesmo para ele ela deu uma colher de chá no final das contas. O mistério acerca da mensagem real contida entre os códigos permanece até hoje. Mas não precisa ficar preocupado aí achando que a gente nunca vai saber qual é a resposta. A artista, que hoje tem 67 anos, já disse que caso ela morra antes de alguém conseguir decifrar a mensagem, uma pessoa designada por ele tem a resposta certa. Ou seja, vai passando aí de geração em geração até que alguém descubra. Interessante esse, né, cara? Bem legal. E para fechar nossa listinha aqui, o sinal WOW. O ano de 1977 poderia ter entrado para a história como um ano no qual a humanidade finalmente ficou sabendo que não estava sozinha no universo. Foi nesse ano que o telescópio Big Air da Universidade de Ohio captou um sinal que durou apenas 72 segundos e foi originado lá da constelação de Sagitário. O sinal teria passado despercebido se não fosse o Dr. Jerry Ehrman, que trabalhava no projeto. Ao analisar a papelada do computador dias depois, ele encontrou uma estranha alteração que continha números menores significando ruídos baixos típicos de um sinal convencional. Porém, enquanto o telescópio vasculhava o espaço, encontrou alguma coisa muito estranha e que fez com que o computador gerasse números maiores e até letras. O que foi gerado especificamente foi 6EQUJ5. Mais curioso ainda é o fato de ter chegado até a letra U. A vogal equivale a um ruído 30 vezes mais forte que o normal. É claro que o Dr. Ehrman ficou surpreso na hora, né? E ele acabou assinalando ali a sequência com a expressão UOW. Anos se passaram e com eles inúmeras tentativas de busca pelo sinal aconteceram e todas elas foram em vão. Infelizmente ele nunca mais foi detectado e é considerado por muitos como prova de que tudo não passou de uma interferência de um satélite ou coisa parecida. Até mesmo o Dr. Ehrman tentou encontrar outras justificativas para o ocorrido, mas nada ficou comprovado e até hoje não se tem a mínima ideia do que foi ou o que causou o sinal WOW.
Você tem alguma teoria para isso? Tem alguma teoria para todos os casos que eu listei aqui? Enfim, diz aqui para mim qual te deixou mais interessado, qual que você já conhecia, qual que você não fazia a menor ideia. E comenta para mim também qual outro tema de vídeo você quer ver aqui no canal, beleza? A gente faz isso aqui junto. Como eu disse lá no início, se inscreve se for sua primeira vez e se não for, deixa o like que isso ajuda pra caramba, principalmente para quem tá começando assim que nem eu. Valeu? A gente se vê de novo na semana que vem com um novo vídeo aqui do outro lado.